Irmãos, nós vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 1, 17. Vamos ler esse texto mais uma vez. Digo mais uma vez também porque ele já foi feito aqui menção por mim. E também nós temos esse texto como aquele texto que Lutero, quando leu, ele se tornou, na realidade, ele ficou impactado com a leitura dele. Romanos 1,17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nós queremos aqui dar as boas-vindas àqueles que estão conosco. Se você está conosco pela primeira vez aqui, ou está começando a frequentar a nossa igreja nessa retomada, que Deus abençoe sua vida, e é uma alegria ter você aqui conosco. Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Graças a Deus. O justo viverá da fé. Chegou também um material aí no grupo de transmissão com os tópicos, pelo menos os tópicos, que nós vamos aqui abordar. Então eu vou pedir que projeta aí também. A reforma continua. É o título dessa mensagem. A reforma continua. Não é? Irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, século XVI, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele fixou na porta da catedral de Wittenberg 95 teses contra as indulgências e contra todo esse contexto que nós, que já somos afeitos à leitura do contexto que vivia a igreja, contra tudo aquilo ali. Então ele prega 95 teses, inclusive eu tenho as 95 teses. Se você tiver interesse, eu posso lhe enviar em PDF as 95 teses que Lutero pregou ali na porta da catedral de Wittenberg. Então aquilo ali teve uma repercussão muito grande, chegou até Roma, não é? Chegou até o Papa, conhecimento de que um monge agostiniano tivesse essa postura, não é? De se levantar com essa, podemos dizer, audácia, não é? E colocar ali essas 95 teses. Conclamando, chamando a igreja, despertando a igreja, que ele fazia parte, para, na realidade, as Escrituras. O que é que proclamavam as Escrituras? O que é que, historicamente, ali, aliás, de forma firme ali, as Escrituras colocavam em relação à fé, em relação a Cristo, em relação a pontos importantes dos quais a igreja já tinha se afastado. E dentro desse contexto aí, nós podemos dizer que começam os primeiros passos da reforma protestante, historicamente. Porque antes, nós já sabemos que tinham os pré-reformadores, eles se encarregaram de ter um trabalho, de até pagar com a própria vida, como nós colocamos aqui. Então, esse é a título de introdução, podemos dizer que a reforma protestante, ela alcançou, ela moveu as estruturas culturais, sociais, políticas e espirituais, nós podemos dizer, da sociedade daquela época, e até hoje, séculos depois, nós estamos aqui, não é, falando sobre os efeitos da reforma protestante. É bom que se diga que nós batistas, né, nós temos o efeito da reforma, como não negar isso, embora historicamente estamos ligados aos chamados separatistas ingleses. Não é? Nós nascemos historicamente dali, e tem um nascedouro na Inglaterra, quando migram para os Estados Unidos. Então, nosso nascedouro, enquanto denominação, é através dos separatistas ingleses, que o próprio nome traz aquele entendimento de que igreja e Estado
e até hoje a gente leva essa cultura denominacional, eclesiástica. Igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. Não é? Na Inglaterra, naquele tempo, o rei era que mandava na igreja, mandava, desmandava, não é? E os separatistas ingleses entendiam que deve haver uma separação clara entre igreja e Estado. Por isso, esse nome também, separatistas ingleses. Foi um grupo também que nasceu com o entendimento do batismo por imersão. Por isso nós temos ali nas igrejas batistas, não é? Quando não ali no batistério, algumas igrejas de hoje fazem no piso, não é? Poucas são as igrejas batistas que não têm o seu próprio batistério. Como eu participei de uma em João Pessoa, porque reunia em um hotel, então batizava na praia, não é? Na praia lá de João Pessoa, na orla de João Pessoa, não é? E era uma experiência assim, assim interessante, né? O batismo na praia. Mas assim, aí, o entendimento de que o batismo é por imersão, não batizarmos crianças, enfim, nasceu dentro desse contexto aí, mas mais precisamente em relação à postura de Estado. Por isso que nesse tempo de política, não é bom que se diga, não é que alguém pode fazer a leitura, visto como os batistas são alienados, não é? Não tem envolvimento político partidário, mas, meus queridos, não temos mesmo. Agora, cada crente está livre, não é, para fazer isso. Agora, enquanto igreja, primeira igreja, se alguma igreja batista, você está sabendo que está o pastor fazendo algum conchavo, ele está totalmente errado no entendimento batista. Porque nós não fazemos isso, não temos candidatos, não é? Não fazemos essa política partidária, tá certo? Então é bom que se entenda. Agora, somos políticos. Por quê? Porque o ser humano é político. Não é política partidária enquanto denominação. Mas vamos adiante, porque esses reformadores protestantes, eles estabeleceram, dentre eles, Lutero, Calvino, não é? Dentre outros, esses dois muito mais conhecidos, eles estabeleceram 5 solas, não é? Solas aqui, sola é a palavra latina para única. Não é uma palavra latina que significa única, unicamente, somente. Eles estabeleceram dentro daquele contexto 5 solas que até hoje o Evangelho preserva, o cristianismo, dentro desse cristianismo protestante, não é? Preserva, e nós destacamos essas 5 solas, e é o objetivo meu nessa noite trabalhar com elas, não é? Esses são 5 pontos da doutrina fundamental que a reforma defende, não é? A primeira é a sola escritura, somente a escritura, somente a Bíblia, não é? Inclusive a palavra Bíblia não está na Bíblia, mas porque significa livros, né? É um compêndio de livros, mas as escrituras, somente as escrituras, é o primeiro ponto que a reforma protestante ela colocou como a sua bandeira. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, que é um texto conhecido, não é? E é um texto que a gente tem que ter sempre em mente, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura, ela é apta para exortar, para corrigir, não é, para trazer edificação. Então, o entendimento de que somente a escritura, para os reformadores, era esse. E de que essa escritura fosse acessível a qualquer pessoa. A Bíblia tivesse na mão do povo, que naquele tempo era um desafio terrível. Porque até pouco tempo, eu não sei aqui os de mais idade, corria, não é, o entendimento em alguns locais, não tanto nos centros, nas capitais, não é, mas de que quem lesse a Bíblia endoidava, enlouquecia. Você já ouviu falar algo sobre isso? Pelo menos nos locais no interior onde tive acesso, onde trabalhei como evangelista, ainda tinha gente que pensava isso. Porque isso foi muito difundido. Era algo que só os sacerdotes, não é, tinham acesso, e só eles podiam, na realidade, fazer a instrução do povo.
Então, qual era essa sola Escritura? O que é que também trazia? A preocupação também de que não apenas a Bíblia tivesse na mão do povo, que essa Bíblia não estava, por isso foi o primeiro livro a ser impresso com Gutenberg, não é? Foi o exemplar das Escrituras, mas que também tivesse na língua vernácula, ou seja, o alemão pudesse ler não em latim, mas que ele pudesse ler em alemão. E para isso os tradutores bíblicos dessa época, e até hoje continua esse desafio, porque nós temos dialetos, não é? Nós temos etnias que elas não têm exemplar da Bíblia na língua, no dialeto deles, e tradutores bíblicos até hoje têm feito esse tipo de trabalho, que é um trabalho linguístico, de tradução. Começa-se às vezes com um livro como o Evangelho de João ou o Novo Testamento, enfim, vai se fazendo todo um trabalho de tradução. Os reformadores, irmãos, advogaram não a livre interpretação das Escrituras. Eu queria que os irmãos guardassem bem essa informação. O propósito dos reformadores e o propósito hoje nosso não é fazermos uma livre interpretação das Escrituras. Será um desastre alguém pegar a Escritura e fazer uma livre interpretação. Não. Mas o exame é que é livre. Você examinar as Escrituras, você lê as Escrituras. Se cada um for interpretar as Escrituras segundo o seu entendimento, vai sair uma loucura, irmãos. Vai ser uma tragédia para a vida da igreja. E isso está começando a ocorrer, isso não é novo, não é? Isso é lá antigo, lá desde o início da igreja primitiva. E hoje a coisa continua. Não é? Gente querendo aqui pegar um texto bíblico e fazer uma interpretação ao seu entendimento, não é? Ao seu bel prazer, e não é assim. Existem na realidade existem regras para a Escritura ser interpretada. Ninguém, irmãos, deve torcer e retorcer o texto bíblico, tá certo? Mesmo que a gente leia lá no Antigo Testamento algumas expressões fortes, mas o que é que nós entendemos em relação à Escritura? Que ali, na realidade, está um contexto histórico e existe um princípio bíblico para aquele momento ali. Então, é um texto e contexto que merece esse entendimento. E somente, grave bem isso, somente as Escrituras são a regra de fé e prática do crente. Somente as Escrituras. Mesmo que você conheça aí o escritor, pense no escritor que você gosta muito. Como eu gosto muito de ler Dr. Russell Shedd, não é? E tantos outros que têm surgido aí na história da igreja, não é? Mas não são. Os livros deles, e o bom é que eles sabiam disso, né? Sabem disso, não se equiparam jamais à Bíblia. Nós só temos um livro de regra de fé e prática, que esse livro é chamado a Bíblia, tá certo? Então, sola Escritura, somente a Escritura. Aqui eu me demorei um pouco mais, tá certo? Os outros demais nós vamos ter uma celeridade maior, porque isso merece um estudo na realidade de cada ponto desse. Seriam 5 quintas-feiras aqui pregando, né, sobre isso aí, para não ficar a coisa assim muito por cima, não é? Alguns irmãos aqui já sabem, né, muito sobre isso, já entendem esse contexto das solas, não é, da reforma, mas outros devem estar entrando agora. Então, o objetivo nosso foi nos determos mais nesse primeiro aspecto em relação às Escrituras. O segundo sola é o solo Cristo. Solo Cristo é somente Cristo, apenas Cristo, somente Cristo. Porque o entendimento de Atos 4:12, irmãos, quando Lucas escreveu esse livro, ele cita uma expressão maravilhosa. Olha o que tem lá em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome. Nem Buda, nem Maomé, nem Paulo Sérgio, nem fulano, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, ninguém. Somente o nome de Jesus pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui, irmãos, na realidade embora o livro de Atos é um livro histórico,
mas é algo assim maravilhoso essa citação em relação ao nome de Jesus. Então, somente Jesus. Em João 14,6, que a gente sabe de cor e salteado, vamos dizer todos juntos com o que Jesus disse, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ou a não ser por mim, como Pedrito aqui disse. Eu sou o caminho. Então, somente Cristo. A mensagem dos reformadores era uma mensagem cristocêntrica ou cristológica também, que a gente pode chamar. Então, apenas Cristo. Sola a Escritura, solo Cristo. Somente as Escrituras, somente Jesus Cristo. A terceira sola, não é, o somente da reforma, é sola gratia. Somente a graça, né? Somente a graça. A Bíblia diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Embora em Romanos tem algo com a mesma essência disso aqui. Nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Inclusive a fé é dádiva de Deus. O conceito, irmãos, aqui de só pela graça é um golpe severo. É uma batida no calcanhar de Aquiles de quem se acha autossuficiente, se acha bonzinho demais. E eu não sei se você já ouviu gente dizendo assim, não, Deus vai me colocar num bom lugar, porque eu sou um bom filho, não é? Sempre fui ordeiro, fui bom pagador, fiz isso, fiz aquilo, sempre tratei os outros bem. Aí a gente olha de cá e diz, continue assim, porque é seu dever. É seu dever continuar assim. Agora, não se engane que através dessas atitudes, é por isso que, né, Deus vai dizer, vem para cá, para um lugar bom aqui no céu. Não. Toda a nossa justiça, a palavra de Deus diz que é como o quê? Um trapo de imundícia. Os panos que as mulheres usavam, porque não tinha absorvente naquela época, e às vezes nem dava para lavar. Eles iam para o lixão daquela época, e eram chamados os trapos de imundícia. Também se comparam àqueles panos que os leprosos usavam para cobrir as suas feridas, os seus braços. Lembra do filme chamado Ben-Hur? Né? Filme antigo aí, jovem nenhum assistiu. Mas até hoje ele está lá na internet. Quem não assistiu aqui não vai perder nada. Né? Aliás, vai perder muito se não assistir. Tá certo? Até hoje tem lá. E aqueles leprosos, quando o ator principal desce, inclusive a sua mãe e a sua filha, a sua irmã, né, estavam no leprosário, ele desce ali até próximo ao leprosário, se deixa muito bem ver os panos de imundícia, os trapos de imundícia que os leprosos também usavam. O apóstolo Paulo se refere a isso. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, nós somos salvos pela graça. Aqui não há lugar, irmãos, para autossuficiência, para alguém bater no peito, dizer arrogantemente, não, eu sou salvo porque eu sou bom. Não, você não é bom coisa nenhuma, nem eu, nem você, nem ninguém. Todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, e fomos alcançados pela graça de Deus. Essa é a terceira sola, somente a graça, somente a graça. Então, somente a Escritura, somente Cristo e somente a graça. Quarta sola é a sola fide, somente a fé. O texto bíblico que revolucionou a vida de Lutero foi esse que nós lemos. O justo viverá pela fé. Né? E sem fé, irmãos, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, sem fé o quê? Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Porque sem fé você não vai. O agradar-se aqui é de fato um termo que a gente tem a ideia de como é que Deus pode se agradar de mim? Na realidade ele é muito semelhante àquele que ele acha graça, não é? Quando ele olhou para Noé, que era um homem de fé. Vá construir, não sei quantos anos, uma embarcação no seco.
por mandado do Senhor, e as pessoas passando e olhando, e quem sabe naquela época o chamavam de maluco, de doido, porque estava construindo num solzão, quem sabe, naquele tempo, não é? Algo que não tinha prenúncio de dilúvio, coisa nenhuma. Então, é admitir, irmãos, somente a fé é admitir que os nossos méritos humanos, eles são inúteis para fins de justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E essa fé, eu já lhe digo, que é dom de Deus também, não é nossa. Não é? A salvação, ela nasce em Deus, ela tem um processo em Deus, e ela finaliza-se em Deus. De fato é Deus dizendo para mim e para você, olha, ninguém vai se orgulhar de fazer alguma coisa pela salvação, porque é de graça. Porque é de graça. A única participação que nós temos é o arrependimento e a confissão de pecados, que esse nós devemos fazer. Mas pela ação de quem? Do Espírito Santo em nós. Pela ação do Espírito. Vamos à quinta e última, sola, que é a soli deo glória. Somente a Deus toda a glória. Ou somente a glória de Deus, como também tem essa tradução do latim. Nós somos redimidos, irmãos, em Cristo para o louvor da glória de Deus. Fomos redimidos para o louvor. Efésios 1:12, está bem claro isso lá. Fomos redimidos para o louvor da glória de Deus. Deus não precisa da nossa adoração e do nosso louvor. Eu já fiz menção aqui de que disse isso uma vez, um domingo aqui pregando, aí alguém me procurou depois do culto e disse, pastor, eu gostaria de saber se foi isso mesmo que o senhor falou, que Deus não precisa da minha adoração e do meu louvor. Eu disse, foi isso mesmo, irmãos. Deus não precisa, Ele não necessita, até porque Ele é cheio de glória, Ele já tinha glória antes mesmo da fundação do mundo, Ele não é carente da nossa adoração, em hipótese alguma, e do nosso louvor. Agora, nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E dentro de nós existe o desejo do ser humano de adorar alguma coisa. Quando não vai adorar a Deus, vai adorar outra pessoa, um partido, uma ideologia, enfim, vai adorar alguém ou alguma coisa. Porque nós somos feitos dentro de uma essência de adoração. Nós temos a necessidade. Até mesmo alguém que se diga ateu, ele tem um objeto de adoração, que é o ateísmo, é a ideologia dele. Então, Deus não precisa receber a glória dos homens para ser completo ou sentir-se realizado, em hipótese alguma. Somente a Deus toda a glória, irmãos. Essa é a quinta sola e deve nos impulsionar a nós, na realidade, rendermos a Deus toda glória, todo louvor, apenas a Ele. Apenas a Ele, não é? Por mais que a gente possa ser grato e algumas pessoas terem atitudes que são louváveis até, no sentido de quê? De que são boas, mas que nós não percamos o foco de que a glória e o louvor somente a Deus, não é? Somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o título da mensagem, pastor, tem a ver com o quê? A reforma continua por quê? Porque, irmãos, essa reforma, historicamente, já aconteceu. Ela já foi. E nós estamos com os efeitos dela. Agora, existe uma reforma, ou reformas, que Jesus precisa fazer em nossa vida, em nosso coração, na vida da igreja, na vida da nação. Essa reforma, ela continua. Tá certo? Na igreja brasileira, principalmente. Vamos aqui lavar a nossa roupa suja. Estamos pegando um caminho, meus irmãos, terrível. Mas terrível mesmo. Um caminho que parece que a gente olha de cá e diz, meu Deus, será que vai ter conserto? Cremos sim, porque a igreja está nas mãos de Deus. Agora, é um momento crítico, terrível que nós estamos passando. De tanta mercado, um mercado de fé. Não é? Então, a reforma continua no meio da igreja. Na primeira igreja, não se engane, pastor Paulo Sérgio. Não se engane, membro da PIBA. Nós precisamos de reforma. Uma reforma que deve começar em cada coração, em cada vida. Nós precisamos sondar o nosso coração, porque existe, quem sabe, algumas paredes que estão
elas estão precisando de conserto na nossa vida. Existem algumas áreas da nossa vida no nosso coração, que precisam de uma verdadeira reforma. Então, é nesse sentido que a reforma continua. Que Deus nos dê graça para que nós possamos ser objetos mesmo dessa reforma dele. E que em nós não haja resistência alguma, até porque quando Deus bota o olhar, né, ai de nós se nós resistirmos. Então, que Deus nos fortaleça, irmãos, na fé, no entendimento dessas somente, não é? E aí nós vamos continuar tendo saúde no meio da igreja. Se desprezarmos o entendimento dessas solas, nós vamos ter problemas doutrinários e que, na realidade, terão uma implicação muito grande, né, no sentido de ser igreja para nós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa ministração. Ela não é nova, nunca foi novo, isso até porque são séculos já. Muitos livros escritos sobre esse assunto. Alguns dos teus servos aqui que cresceram na igreja e que já têm anos de caminhada no Evangelho, já ouviram muito sobre isso. Agora, nós entendemos que existe uma reforma que ela é contínua mesmo, que é a reforma na nossa vida. Salvos estamos, libertos, alcançados pela graça, mas a reforma continua. Até aquele grande dia que o Senhor entregará a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma mancha. Oh, Senhor, muito obrigado. Edifica o teu povo nessa noite com essa palavra. Firma-nos, ó Deus, diante de um momento que nós estamos passando como igreja brasileira. Dá-nos a graça de continuarmos firmes, pagando um preço, que possamos reavaliar algumas coisas no nosso meio, mas que jamais venhamos a entender e abrir mão, negociar com as verdades do teu Evangelho, que para nós são absolutas. Elas são absolutas. Nós louvamos, pois, o teu nome e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor.